Bom, eu não sei se eu já cheguei a comentar isso aqui com vocês, mas dentre esses desenhos atuais, esses que são mais infantis, Bluey atualmente está sendo o meu preferido. Ok, que numa primeira olhada parece uma série boba para um adulto assistir, até porque é um desenho focado em brincadeiras e joguinhos de imaginação, protagonizados por uma cadelinha azul de 6 anos de idade. Mas se você presta mais atenção, principalmente nas ações, reações e atitudes dos personagens adultos, você consegue observar uma outra camada. Uma camada que fica ali meio subentendida e que toca em temas realmente sérios e interessantes pra gente que é um pouco mais velho. E não, eu não tô sendo exagerado não. Por mais incrível que possa parecer, Bluey aborda temas realmente sérios, como a síndrome de impostor, como a que a Tilly teve quando a Bluey era bebê, onde ela se sentia uma péssima mãe. Só que eu sentia que estava fazendo tudo errado. Tem episódios que tocam discretamente sobre traumas causados devido ao aborto. E depois, a Tilly estava com o bebê na barriga. Oh! E aí depois... Essa série também já falou sobre fim de relacionamentos. O Bosco é o amor dela. Não é mais não. Mas o amor é pra sempre. Bom, O amor não é pra sempre? é sim. Pelo menos, pensei que fosse. Falou de uma forma bem realista sobre a velhice. Sou a filha dele, ele tem que se cuidar por mim, porque ainda preciso dele. Também já falou de uma forma bem aberta sobre a dor causada nas mulheres devido à infertilidade. Mãe, por que é que a tia Beth quer ir embora? Ela tá triste? Sabe como você quer muito a roupinha de guepardo da Bingo, mas não cabe em você, então você não pode ter. E não tem nada que ninguém possa fazer pra ela caber. Tem uma coisa que a tia Beth quer mais do que qualquer coisa também, mas ela não pode ter. E não tem nada que ninguém possa fazer. Além de tocar discretamente em temas que atualmente estão bem em alta e sem precisar fazer um grande alarde, como a insegurança com a aparência física e a homossexualidade. Quando o meu porquinho da Índia fugiu, as minhas mães falaram que ele podia voltar, mas não voltou. Esse realmente é um desenho que quanto mais você assiste, mais camadas nele você enxerga. Por que as histórias sempre têm finais felizes? Bom, é porque a vida já tem muitos finais tristes. Aliás, recentemente eu fui perceber que aparentemente existem capítulos que são do ponto de vista da protagonista, onde podemos observar as brincadeiras de uma forma mais verdadeira e racional, as brincadeiras da forma como elas realmente são, e outros sob o ponto de vista da Bingo, que é a sua irmãzinha de apenas 4 anos de idade, onde existem aparições de elementos fantasiosos, como fadas, por exemplo. E eu tô falando isso só pra exemplificar o quanto esse desenho pode ser simples e ao mesmo tempo bem complexo. Não é à toa que após assistir a algum episódio, eu geralmente vou atrás de fóruns de discussão, como Reddit, pra ver o que as pessoas estão falando sobre ele. E foi numa dessas que eu vi uma discussão bem curiosa, onde alguns usuários estavam falando sobre um capítulo dessa série que na verdade é uma grande alegoria à fé, a Deus e à religião. Um capítulo onde os criadores do desenho deram seu ponto de vista sobre esses temas. O que se torna realmente interessante, tendo em vista, através dos exemplos que eu citei, que essa é uma série bem progressista, né? Alguns aí até diriam que seria uma série woke. Uma curiosidade é que nos Estados Unidos, eles realmente tratam Bluey como woke. Uma empresa de streaming americana chegou até a fazer uma cópia para passar valores conservadores, trocando cachorros por chinchilas. É sério, essa cópia até defende o ensino doméstico para evitar que as crianças sejam influenciadas nas escolas. Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas o pior é que a mensagem passada pelo capítulo da Bluey, aquele que fala de forma alegórica sobre religião, realmente me surpreendeu. E o capítulo que eu estou falando é o de número 34 da primeira temporada, intitulado Lixão, que numa primeira assistida nada mais é que uma viagem de carro divertida entre um pai e suas 2 filhas até um depósito de lixo para levar alguns itens para reciclagem, mas se você prestar mais atenção, vai perceber que havia um subtexto nas conversas dos personagens e também haviam mensagens subliminares, começando com o fato desse ser o único episódio onde o carro da família está decorado com adesivos de temas espaciais. Tem um planeta Terra ali, um pseudo Saturno, o que, para essa teoria fazer sentido, tem que ser interpretado
interpretado como se o desenho estivesse tratando o carro como o universo. E se o carro é o universo, o seu piloto, pois é, o Bandit estaria representando Deus. Notem que na viagem de ida até o lixão, o Bandit faz 3 afirmações que podem ser relacionadas à onisciência, Pai, você sabe de tudo? Sei. à onipotência Você é um bom motorista? Sou. Você é o melhor do mundo? Dizem que sim. Uau! e também à onibenevolência. Você é bonzinho? Com certeza. E como vocês sabem, onisciência, onipotência e onibenevolência são 3 características de Deus. Porém, todas essas afirmações acabam sendo questionadas pela Bluey durante todo o episódio. Ué, você não disse que sabia de tudo? Então você não é um bom motorista? O que pode representar talvez uma dúvida que todos nós já tivemos sobre a fé ou a própria existência de Deus. Mas o principal questionamento ocorre quando eles chegam até o lixão, mais precisamente no momento em que o Bandit pega uma caixa com vários desenhos da Bluey que ele supostamente iria jogar fora. Reparem que a Bingo até trata o desenho como se fosse a própria Bluey. Você tá jogando a Bluey fora! O que se torna meio que uma clara alusão à morte, né? E nesse contexto, então a Bingo estaria sofrendo com a dor da perda, a dor do luto, enquanto a Bluey estaria desapontada por todo o seu trabalho duro, por toda a sua vida e obra, estarem sendo jogados no lixo. E se o Bandit era tão bom como ele afirmava ser, por que ele estaria fazendo isso? Seria Deus realmente bondoso? Você é um malvado. Bom, mais adiante, as meninas e nós também ficamos sabendo que na verdade os desenhos não estavam indo pro lixão, mas sim pra área de materiais reciclados, e que posteriormente eles iriam virar papéis novos que iriam ser utilizados por outras crianças e assim sucessivamente. Mas por que você tava jogando todos os meus desenhos no lixão fedido? Mas eu não ia colocar eles no lixão fedido. Ia colocar nesse daqui. Todo desenho que colocar aqui vai se transformar em papel novo. O que também pode ser uma metáfora de que a morte não é o fim da vida, que existe um ciclo aí, seja de reencarnações ou de que nossas obras continuam vivas após a nossa morte. Enfim, acho que essa é uma metáfora bem vaga e que se encaixa com várias crenças, independentemente da religião, mas todas tendo o mesmo sentido, de que a vida transcende o físico. E após a Bluey e a Bingo entenderem o propósito do Bandit, eu acho que é aí que entra a mensagem sobre religião que o episódio quer passar. Vocês lembram que as 3 afirmações do começo do capítulo, a da onisciência, onipotência e onibenevolência do Bandit, que no caso é Deus aqui na nossa alegoria, acabaram sendo questionadas pela Bluey e levando ela até mesmo a pensar que o Bandit não seria um bom pai? Então, foi através do próprio ponto de vista das meninas, de como elas enxergaram as atitudes do pai, ou seja, da filosofia delas, que ao final elas acabaram sim o considerando o melhor pai do mundo. Você é o melhor pai do mundo! É sério? O que pode ser interpretado como um aviso para nós não julgarmos a atitude dos nossos pais, ou de Deus no caso, né, a partir da nossa perspectiva, que precisamos ampliar a nossa compreensão para perceber que mesmo aquilo que parecia incompreensível e injusto, como uma dificuldade, uma perda ou um desafio, no fundo tinha um propósito maior. Ou seja, é um capítulo que nos faz questionar e de certa forma compreender o significado da fé. Bom, essa é obviamente uma análise bem básica, até porque eu não entendo nada de religião e nem filosofia para fazer paralelos decentes, mas eu acho que deu para passar aqui os principais pontos, apesar de ser tudo muito subjetivo. E se você levar a conversa entre o Bandit e a Bluey durante toda a viagem de carro, mais nesse sentido religioso, vai perceber também outras camadas e questionamentos que vão além da percepção do que é fé e que talvez até nos façam refletir sobre a existência humana, como quando a Bluey pergunta por que ela não poderia dirigir o carro, que no nosso caso aqui seria controlar o universo, e o Bandit responde que ela não poderia agora, mas poderia depois, quando ela fosse mais velha e mais sábia. Posso dirigir o carro? Ah, essa é fácil. Não. Por quê? Não alcanço os pedais. Ah, é? O que é uma visão interessante sobre o que nós somos e o que é Deus. Nós também seríamos Deus nessa visão? É algo a se pensar. Já uma outra coisa muito relevante para essa alegoria de Deus e religião fazer sentido é a brincadeira que a Bluey faz durante todo o capítulo, que é a de ver carros com todas as cores do arco-íris. E arco-íris, como vocês sabem, é um dos símbolos da aliança de Deus com o homem, o que se torna ainda mais simbólico pelo fato do Bandit ter visto o carro que faltava para completar as cores. Bingo! Carro rosa! Carro arco-íris!
Ou seja, no final foi Deus que forneceu o arco-íris às suas filhas, assim como é contado na Bíblia. Ok, eu sei que muita gente vai achar que esse vídeo é uma viagem e que não tem nada a ver, mas eu realmente recomendo que você reassista esse episódio, mas agora com essa visão de religião, e depois comenta aqui e me diz se essa teoria não tem pelo menos um pouquinho de verdade. Mas e aí, você já tinha percebido essa e outras mensagens subliminares em Bluey? E se conhece outra, não esquece de me avisar, tá?